Salve, salve, nação, vambora aqui com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Está chegando um grande dia, né? A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras está se aproximando. Mais ou menos 10, 11 dias para chegar o jogo e os treinadores já começam a falar sobre esse jogaço que vai acontecer no final de janeiro ou dia 28, né? De janeiro. Então vambora reger aqui, né? Aqui que os comentaristas estão falando sobre Flamengo e Palmeiras, o que envolve o jogo. Vitor Pereira, Abel Ferreira. Então, vambora reger aqui, mais um vídeo, nação. É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos, a ESPN Brasil, Grupo Disney. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo. Tamo junto, deixa o like. Porque é o seguinte... E não tá bem o Vitor Bini. Faz tempo. Tô me sentindo ótimo. Faz tempo. Pra você. Pense no coletivo. Pensa só no jogo. Endrick é um reforço pro Palmeiras, embora o Prats não ache. Exato. É um reforço pro Palmeiras, né? O Gerson é um reforço pro Flamengo. Aí, mas o Palmeiras perdeu o Danilo e o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa. Pois é, mas tem um treinador com um trabalho de muito tempo. O Flamengo tem o Vitor Pereira chegando. E aí, hein? Quem tá melhor? Como é que a gente fecha essa conta aí? E quem deu o melhor exemplo no final de semana? Porque aí tem um Flamengo que goleou e o Palmeiras empatou. Quais são os sinais? Vamos lá. Futebol não é matemática, né? Olha, então não tem já conta, quis começar. né? Puxou a conversa. Isso aí. Já que vocês estão me atacando, eu sou obrigado a me defender também, né? Não, mas... Desde que eu cheguei aqui, eu não sei porquê, tenho sido agredido pelos colegas. Eu não tô interessado ao vivo. Você quer que a gente fale pro Fã de Esporte? Você pode falar o que você quiser. A gente debatia qual programa era o quê, debate estadual, o que é. Mas quem ele vai falar agora? Virou e falou. Confuso. Não, só para explicar o Fã de Esporte tá ataque. com uma confusão agora com ele. O Fã de Esporte merece Agora foi endereçado a uma pessoa, o Vitor Bini respondeu de uma maneira, porque ele está se sentindo ofendido. Atropelando a explicação. Agora está confuso isso. O que acontece é o seguinte, muito confuso no ar. O Vitor Bini levantou a questão ao Fã de Esporte, o Fã de Esporte merece saber. Sim, rapidamente, vai lá. O F90 seria o estadual, ele falou, não, o F90 é a Copa Kaiser. Verdade, torneio muito Tradicional, tradicional. tradicional, porém de várzea e com menos repercussão e com menos E com peso muito mais alma, pegada e intensidade do que o Campeonato Estadual. Tá bom. 500 vezes melhor que o Campeonato Estadual quando existia, quando foi substituída pela Copa Agora Mas eu não vou entrar nisso. Isso, por obséquio. Porque as pessoas têm preconceito contra o futebol de várzea. Que conta a história do futebol brasileiro, que tem alma. Rafael Claus foi comigo na várzea uma vez. Já foi comigo. Vitor Bini, voltando ao que interessa. Vamos a Flamengo e Palmeiras, Copa Kaiser, a gente discute entre este programa tem de elogio como e às 4 da tarde, onde você vai estar mais agitado. Bom, vamos lá. Se é que isso é possível. eu acho o seguinte, a perda do Danilo, para mim, ela é, em princípio, mais impactante do que a perda do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa desequilibra mais jogos, Sim. O Danilo desequilibra o coletivo da equipe, porque o Palmeiras não tem um jogador que faz todas as funções, como o Danilo faz no meio-campo, capaz de tornar a equipe coesa nesse momento. É óbvio que tem um treinador que consegue, com o tempo, resolver isso, talvez com outro jogador que tem ali, com uma contratação, que eventualmente pode chegar, né, como o palmeirense quer e o time precisa. E quando isso tiver acontecido, eu vou poder dizer que o Palmeiras volta a ter uma equipe coesa, como sempre teve desde a chegada do Abel. O Flamengo não tem lacunas de características de jogadores na equipe. Então, em tese, como só o campo vai responder a sua pergunta de fato, o Flamengo chega mais encorpado do que o Palmeiras, até porque os jogadores ali têm entrosamento e, na pior das hipóteses, por mais que não seja a maneira ideal de jogar, o Vitor Pereira vai lá, coloca a escalação do ano passado, com o Gerson no lugar do João Gomes, e tá ali o time. Eu me sinto como ele aplaude o Senna após a fala. Eu só posso concordar. Mas isso é tudo teoria. O campo que vai dizer o que é o que não é. Depois da lacuna e do encorpado, vamos lá. Concorda ou discorda do Vitor Bini? É difícil discordar de Vitor Bini, né? Como diria Rafael Prats, ele detém o conhecimento, e eu respeito. Mas eu concordo, eu acho que tem uma situação que não é exatamente quem chegou. Eu não acho que não é quem chegou. Eu acho que o debate não passa exatamente por quem chegou. Ele passa por quem o time perdeu. Quem chegou, a gente vai entrar numa conversa de Endrick e Gerson. Endrick é o que a gente acredita e torce até para que possa ser. Gerson é o que ele já é, ambientado ao Flamengo, e acho que se adapta de forma mais rápida. Mas é o que perdeu. O que o Flamengo perdeu exatamente de uma temporada para outra? O Dorival. Que não foi exatamente uma perda dentro do Flamengo. A gente está tratando, inclusive, como um ganho. O Flamengo perdeu talvez um corredor, uma característica de corredor pela direita, mas não perdeu peças. O Flamengo está para perder o João Gomes.
tem peça de reposição. O Flamengo não perdeu seus protagonistas. Talvez tenha perdido no meio da temporada passada o Bruno Henrique, lesão muito grave. É uma incógnita, volta esse ano ainda, mas não é exatamente uma perda de elenco. O Palmeiras perdeu seu ponto de equilíbrio, como bem trouxe o Birner, e perdeu o cara que decidiu o campeonato ano passado. Então, eu acho que o debate, para mim, passa muito mais por quem o time perdeu. Quem Palmeiras perdeu, quem Flamengo perdeu. E também por um ritmo que o Flamengo vai precisar imprimir um pouco antes do Palmeiras, olhando para um Mundial que vai bater na porta depois da Supercopa. Então, acho que o Flamengo chega um pouco mais acelerado, um pouco mais intenso, tendo que acelerar, sabe, o seu modelo, olhando para uma semifinal e possível final de Mundial, e o Palmeiras perdeu mais peças. Sim, acho que hoje, o que quando a gente bota na balança, quando a gente vai apostar no Palmeiras, é por um modelo sólido que já existia, quando ele é superior ao Flamengo. Esse modelo sólido não existe hoje. Está buscando se recompor para a gente falar novamente que ele pode ser sólido. Ele hoje está tentando encontrar ali, encurtar problemas, encontrar uma peça para o lugar do Danilo, entender como é que o Endrick se encaixa, entender qual pode ser esse jogador na vaga do Scarpa, ainda não encontrou. E acho que é um processo natural. Sim. Só que hoje ele ainda não está estabelecido para a gente virar e falar. O modelo estabelecido pode bater de frente com a qualidade muito superior do Flamengo. Então, ô Fábio, o que você acha, hein, cara? Comparando com o final do ano passado, acabou o ano, certo? O Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e o Palmeiras campeão brasileiro. A diferença hoje, 2 meses depois? Sim. 2 meses, né? 2 meses depois. De Flamengo para Palmeiras, ela aumentou ou diminuiu ou está a mesma coisa? Eu acho que o Flamengo, se a gente olhar para hoje, né, para esse confronto aí da Supercopa, o Flamengo eu acho que leva uma pequena vantagem. Porque a gente sabe que o elenco do Flamengo, o time do Flamengo, tecnicamente, ele é um pouco superior ao Palmeiras, né? A gente fala muito do Palmeiras, que tem ótimos jogadores, mas que é um time coletivamente muito forte, né? Sim. E aí isso ficou claro, o Palmeiras perdeu peças importantes, o Danilo e o Scarpa, o Flamengo perdeu alguns jogadores, mas que foram supridos rapidamente, que é o Varela e o Gerson no lugar do João Gomes. Então, os jogos do final de semana. Então, o Flamengo, mesmo com o tempo de pré-temporada, porque tudo que a gente fala, a perna mais pesada, os jogadores meio que se readaptando ao calendário, o Flamengo fez um bom jogo. Não vamos nem olhar para o adversário, né? São Bento e a Portuguesa que o Flamengo enfrentou. Vamos olhar para as equipes somente. Mas o Flamengo tem qualidade para isso, né? O Flamengo tem jogadores, tem já um esquema quase que montado pelo Dorival, que agora foi abraçado pelo Vitor Pereira, mas é um time tecnicamente muito forte. O Palmeiras é um time que coletivamente funciona muito bem. Perdeu peças, o Abel vai ter condições de armar esse time. Devem chegar jogadores, né? A Leila falou sobre isso também, sobre contratações, mas o Abel tem poder para, mesmo nesse elenco, mesmo não tendo as mesmas qualidades e características, o Abel consegue coletivamente montar um Palmeiras muito forte. Mas o tempo é muito curto, né, para o Palmeiras. Então tudo pode acontecer, é uma decisão, 2 camisas poderosas, mas eu acho que o momento do Flamengo, ele é um pouco melhor, porque o Palmeiras pede um pouco mais de tempo para se adequar a algumas questões coletivas, que faz o Palmeiras tão forte. O Flamengo já tem essas peças individuais que podem fazer a diferença, e é aquilo, né? Mesmo que o Flamengo não jogue tão bem, você imagina que o Arrascaeta pode definir um jogo. As individualidades do Flamengo... que foi criado entre o Gabigol e o Pedro na frente. Eu acho que o Flamengo, com essas características aí, tem uma dupla de zaga, assim como o Palmeiras também, que é forte, né? E são sistemas defensivos que se mantiveram ali, pelo menos né, nessa questão de defesa. São 2 equipes muito fortes. Eu acho que pesa um pouquinho mesmo essa questão do meio-campo, que você perde o João Gomes e o Gerson coloca muita qualidade. O Gerson, nesse primeiro jogo dele, né, a gente fez o Sport Center, foram 71 passes certos. Não errou. Então você já vê a qualidade que ele coloca. O João tem uma característica, o Gerson tem outra. Mas com a bola nos pés, e é um Flamengo que gosta de ficar com a bola, o Gerson faz essa diferença. E já tem esse entrosamento dos atacantes, meio-campistas. E não é passinho de lado. O Gerson arrisca passes mais. Eu acho que o Flamengo, então, leva uma ligeira vantagem pela questão técnica. E o Palmeiras meio que se estruturando na questão coletiva, mas é um grande joo. Ô, Prats, eu estou curioso porque você é um cara que tem opiniões polêmicas sobre esse jogo. Você acha que a Supercopa não vale nada e que o Endrick não tem que ser titular? Estou errado? Perfeitamente equivocado. Ele passou aqui dias dizendo que a Supercopa não vale nada e que Endrick não deve ser titular. William, a Supercopa sem não vale muro. Nada. Falou que não vale nada. Supercopa ou estadual? Supercopa. É? Sim. Ah, tá bom. Pronto, aí. Tá certo. O gosto não se discute. Não que seja uma coisa enorme. Bom, ainda bem que você fez uma pergunta isso, um ou outro. Claro, tá certo. E eu respeito sua opinião. A minha opinião é diferente da sua, discordo.
Discordo. E sobre esse jogo aí, do dia Palmeiras 28, e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. A gente tá falando isso aqui várias vezes, hein? Não é o estadual ali. É uma rivalidade. É a maior rivalidade do futebol brasileiro já há algum tempo. Você que acha que futebol é matemática, prática? Você pega você pega o número de jogos que tem na Supercopa. Total de um jogo. E divide... É um total, deixa eu ver, de quantos jogos? Isso. Aí pensa no que você vai ter de futebol apresentado nisso daí. Aí você pega todo o estadual, com a primeira fase, com todos os jogos, vê o nível de futebol que você vê. Aí você vê qual é melhor. Você tem um critério. Isso aqui vai ficar bom. O que é mais... Sabe o que pensei aqui? O que vale mais? Ser campeão paulista na final contra o Corinthians ou ganhar a Supercopa em cima do Flamengo? Não, campeão paulista. Palmeiras. Campeão paulista. Você tem toda uma trajetória, tem a rivalidade que é uma rivalidade estadual e nacional, em alguns casos, ou uma grande rivalidade também. Trajetória de tédio. Você tem de jogar... Não, você tem de jogar 12 partidas. Trajetória de tédio, foi isso que eu vi. Trajetória de tédio. Então é o seguinte, a gente ficou perdendo tempo ontem aqui, falando de Flamengo e Portuguesa, Braga e Corinthians, Santos e Mirassol. Os técnicos estão jogando tempo aqui. Eu acho que a gente ficou jogando 2 horas fora aqui. Para os jogadores, a gente ficou jogando para os jogadores do time pequeno, é vitrine. Para os jogadores do time grande, é preparação para os outros campeonatos. É preparação que é importante ganhar, que é vital ganhar. É isso. É preparação que a gente acompanhou Porque o até clássico agora os é treinadores falando ali. O clássico é mais importante que o título. Não, mas espera um pouquinho, Birner. O que a gente acompanhou agora, o Vitor Pereira e o Abel Ferreira falando. Nós vamos usar esses jogos que são importantes como preparação para o dia 28 agora. Para a Supercopa, ele não falou nem do Mundial, ele falou do jogo de Palmeiras e São Paulo domingo. Faz o que então com esse jogo? Clássico. Finge que não existiu? Não, é o seguinte, o Palmeiras jogou mal, perdeu do São Paulo, tá bom. São Paulo jogou mal, perdeu do Paulo, tá bom. Mas dentro do seu pensamento, dia 28 é vital. Dia 28 é vital também. Claro que é. Claro que é. Não é questão de ser binário. Você mudou de ideia. Não, são jogos que acontecem até o dia 28. Esses jogos, todos eles têm um peso. Uns mais, outros menos, obviamente. Ninguém tá falando que o Flamengo e Portuguesa do domingo, ele não tem o mesmo peso do Flamengo e Palmeiras. Claro, agora, é um time grande que coloca os jogadores em campo. Esse jogo tem importância, sim. Esse jogo vale. Jogo tem que ganhar, futebol é assim. Mas esse jogo aí vale taça contra o principal rival, tanto para um lado quanto para o outro. Não, claro que vale taça. E é o seguinte, em relação ao jogo do dia 28, as perdas do Palmeiras são perdas consideráveis, mas o trabalho do Palmeiras é um trabalho tão consolidado, tão bem feito, que eu acho que eles podem minimizar as perdas que o Palmeiras teve. Pode. É muito difícil substituir o Danilo. Aí tem o nome Abel Ferreira. É muito difícil substituir o Scarpa. É competitivo, ninguém mas o trabalho, como é tão bem feito, tão consolidado, eu acho que ele pode diminuir essa perda que é realmente considerável. No caso Daqui a pouco a gente fala, tem uma gravação, não vai ser nenhum programa, é uma gravação de um programa que vai ao ar ainda. deixar para anunciar só em cima da hora. Muita loucura. Isso, deixa. Segura a emoção um pouquinho. Cuidado. Vamos, você vai participar. Vamos lá, Supercopa. Roteirinho Supercopa. E eu perguntei aqui, o que vale mais? Valeria um título em cima do Corinthians ou um título em cima do Flamengo? O título em cima do Corinthians, eu falando de estadual. A gente sabe que o estadual está com o pezinho lá, que é aquela comparação. O Xiita Verde falou aqui, olha, eu não troco 4-0 no São Paulo o ano passado por nenhuma Supercopa. Ele falou isso aqui para mim. A questão não é essa. A questão é que o glamour, o charme, enfiar 4, uma cacetada no rival na final do Paulista, é legal. É óbvio que é legal. Só que isso, para mim, é comparar mamão com laranja. O debate é a Supercopa. Sim, tá certo. O debate é a Supercopa. Mas os treinadores falaram no estadual, Pedro. Os treinadores citaram que... Hoje está muito difícil. Não, os treinadores falaram do estadual. A gente está falando aqui do estadual. Não, porque os treinadores falaram. Esses jogos... Não é isso. É que não é que a gente está conversando de estadual de loucura só. Também tem loucura, obviamente, tem que ter. Agora, não é que até o dia 28, Não, eles falaram o seguinte, nós temos jogos de estadual, são jogos importantes para a gente observar o time até o dia 28. Então, mas olha só o que eles estão falando. Eles estão falando que os jogos, eles são importantes para o dia 28, a preparação. São jogos de qual campeonato? Acertar, ver quem vai ficar no lugar do Danilo, Scarpa, como vai mexer, o Flamengo. Aí para chegar redondinho, aliás, você lembrou, o Palmeiras tem o São Paulo, ele tem um desafio muito maior do que qualquer desafio do Flamengo até lá. Os jogos do Palmeiras são jogos de uma exigência maior que os jogos do Flamengo. Você não precisa dizer, você não precisa comparar com um possível Corinthians e Flamengo lá para final de março, início de abril, para avaliar o Flamengo e Palmeiras, a maior rivalidade nacional do cenário atual do futebol brasileiro. Eu não preciso ir lá para o possível confronto de março e abril para invalidar o que está todo mundo falando. O Vitor Pereira, é o maior jogo do Brasil. A pergunta era preparação, semifinal, o debate era mundial, como ia chegar. Eu preciso olhar para o dia 28. Eu acho que está posto o tamanho desse jogo. Sim. O tamanho desse jogo está muito posto. É gigante mesmo. O Palmeiras quer carimbar o Flamengo antes do Mundial, o Flamengo quer carimbar o Palmeiras para viajar para o Mundial.
É hoje o grande debate. Quando a gente começa a debater aqui na mesa, a gente parte sempre da qualidade técnica do Palmeiras, tática, qualidade coletiva, e a gente parte sempre da qualidade individual e o que pode ser coletivamente o Flamengo. Qualquer debate do futebol brasileiro começa por isso. Como é que eu vou dizer que uma final, que uma Supercopa no dia 28, mas tem um peso maior? Ninguém quer sair de lá carimbado. Vai ser tenso. Isso sim. E eu não preciso ir lá no dia 28, no dia 28 de março, sei lá, no início de abril, para pegar um possível 4x0 no Palmeiras e Corinthians e dizer, mas isso aí é melhor do que isso aqui. Tá bom. Você pode comer o seu churrasco aqui em janeiro, você pode comer a sua massa lá em março, as duas são gostosas. Mas eu gostei do não, e no curto prazo, no curto prazo tem impacto gigante esse jogo. Então, porque no curto prazo, se o Flamengo perde, mexe um pouco, né, pro Mundial, lógico que mexe. Você tem que acertar algumas coisas. Como é que você viaja, Capeta? Se você ganha, você vai motivado. Pô, a gente ganhou do Palmeiras, o time é muito forte, e aí a gente vai motivar. O Palmeiras também. Se por exemplo, com relação ao meio-campo que a gente está falando. Se o Palmeiras vence a Supercopa contra o Flamengo, as contratações elas vão ter que acontecer. Mas aí você pode ter um pouco mais de calma. Pô, o time foi bem, não tem tanta pressa. Se o Flamengo toma uma pancada, se o Palmeiras toma uma pancada do Flamengo, puta, a gente precisa acertar esse meio campo logo, porque realmente existe uma diferença e a gente não quer que essa diferença seja tão grande para um adversário, um rival tão grande contra o Flamengo. Então, assim, esse jogo, além da importância que o Pedro falou do título, da taça, do confronto das duas camisas tão poderosas que são hoje Palmeiras e Flamengo com relação à estrutura e elenco, ele tem um peso também a curto, médio prazo que vai impactar. O Flamengo no Mundial, se vencer, motivação, mais confiança, se perder alguns ajustes que são necessários, e o Palmeiras para pensar no futuro. Ganhou do Flamengo. Cara, eu acho que dá pra gente caminhar com esse time, vamos com calma buscar peças, perdeu pro Flamengo. Com certeza vão bater lá a torcida e falar, minha filha, Leila, pode sair atrás de contratação, porque a gente não vai ficar atrás desses caras. A gente tem que colocar as coisas no patamar adequado. É começo de temporada? É. Os times estão se ajustando? Estão tentando lidar com perdas, chegadas? Estão. Só que Flamengo e Palmeiras é hoje o maior jogo da América do Sul. Sim. Eu não estou dizendo história, sei que tem Boca e River, tem uma... Pelo amor de Deus. Nacional e Peñarol, estou falando de qualidade, de expectativa, de tamanho de clube, de investimento. Flamengo e Palmeiras é o maior jogo, não é do Brasil, é da América do Sul. A gente vai ter na Supercopa praticamente uma decisão de Libertadores. Mas não tá bom pro prático. Que a gente já teve recentemente, deu Palmeiras. É isso. É isso que a gente vai ter. Dia 28 a gente vai ter reserva. Dia 28 a gente vai ter isso. Tá focado, sabe, e adora jogo de fase de classificação do estadual da fase. Ele quer o Flamengo e Boa Vista no dia 1º de fevereiro. Tá ansiosíssimo. É um jogo importante. Boa Vista deve estar se preparando Flamengo bastante. Flamengo e Palmeiras não, né? Sim, Flamengo e Palmeiras nada a ver. Não, mas eu não falei que não é importante, gente. Eu não falei em nenhum momento que não é importante. Não estou diminuindo o peso do jogo. É que eu acho que vocês às vezes estão aumentando. Eu estou querendo trazer vocês para a realidade. Você discorda do que eu falei? Por favor, fica à vontade. Não, se eu discordasse, eu falaria. Sério. Você discorda do que eu falei? Que é o maior jogo da América do Sul hoje? É o maior jogo da América do Sul. Tem jogo maior? Nos aspectos que eu falei. Alface e buffet. Se tiver, as pessoas comem. Se não tiver, ninguém percebe. Eu gosto, mas aí é de cada um. Eu gosto também. Mas você come puro ou você mete um azeitezinho, um molhozinho? Azeitinho, molhinho ali, pega um tomatinho também, puxa. Se você é convidado, você tem que ser educado. Se você foi convidado, você tem que ter educação. Não pode querer você impor assim, não, esse bife é uma porcaria, tira esse alface daí, não. Daqui alface tem? Não tem? Você não convida a gente pro convidado, você vai ao buffet. Porque não tem alface nem bife. Paga. Estão comprando na frente do torcedor do Flamengo, por exemplo. Mas qual seria esse setor, William? A gente tem essa informação. Qual seria o setor que os clientes do banco, eles... Essa é uma boa pergunta. Não, o cliente do Banco Brasília, ele está na pré-venda do estádio. Você pode comprar o... Sendo palmeirense, você é cliente do Banco Brasília, mas é palmeirense, você vai lá e compra. Não é um setor já reservado para quem é cliente, por exemplo. Não, a questão é a seguinte, desculpa, Pedro, você até completa aí. A questão é a seguinte, quem é cliente do Banco Brasília, que tem esse benefício, o cara ele pode ser palmeirense ou torcedor do Flamengo, tô errado? É porque já há uma base de cliente do Flamengo, do BRB. Exatamente. Aí que é a polêmica, tem um favorecimento. Do Flamengo no setor do Flamengo, ele só vai passar na frente um pouco do do Palmeiras compra no setor do Palmeiras, certo? Como se você fosse um sócio torcedor VIP. Isso, entendeu? Ok. A polêmica é, então tá privilegiando a torcida do Flamengo porque o banco, o naming rights do estádio, é o banco que patrocina o Flamengo e tal, e tem toda essa história. A Leila tá deixando claro aí.
Tudo bem, pode ser que tenham mais torcedores do Flamengo que comprem de forma antecipada. Pode ser que antecipadamente saia na frente. Você acha que nenhum torcedor do Flamengo vai comprar no setor do Palmeiras quando acabar do Flamengo? Pode ser, mas o número será igual. Pode ser ótimo. O número será igual. Repetindo. Não é prudente também, né? Pode ter torcedor do Palmeiras, cliente do Banco Brasil. Eu acho que, e aí eu vou fazer um desabafo pessoal aqui. Porque, vai lá. A gente brinca, não, é sério, a gente brinca, a gente provoca, mas assim, é muita desinformação hoje em dia. E a Helena tá certa quando ela fala que o jornalista tem que combater a desinformação. Porque, com todo respeito ao jornalismo segmentado, ao jornalista que só acompanha um clube, ele vê polêmica onde não tem, ele fabrica polêmica onde não tem, ele acha que tudo é um problema, ele acha que o BRB patrocinar o Flamengo, eu acho que existe uma discussão moral, se você deveria aceitar esse patrocínio, se isso deveria ser discutido. Agora, ele já parte de que há um direcionamento, ele já parte que há um benefício sem ter nenhuma evidência. Então já começa a levantar, sabe, uma temperatura de algo que ele não sabe se tem. Sendo que isso já se alastrou. Já está estabelecido na rede social que o Flamengo vai ser beneficiado quando o BRB abriu pré-venda para os clientes dele. É óbvio que há um programa de fidelidade, há um patrocínio, há uma base maior de rubro-negros fiéis e clientes do BRB do que palmeirenses. Pode ter um outro de Brasília. Vai ter uma base maior. Só que, se você vai se informar, e as pessoas se informam... Isso não garante cada vez maioria. menos, você vai se informar que o mando de campo é da CBF. Não é de clube A ou de clube B. E ela sempre dividiu o estádio. Se o Flamengo tiver mais torcida e comprar mais ingressos, ele vai ter mais apoio. Se o Palmeiras fizer o mesmo, a mesma coisa. Você vai entrar num outro debate, que o Flamengo tem uma torcida maior em Brasília, como foi aquele debate de Cuiabá, do Flamengo e Galo, que levou para lá para política. Isso é um outro debate. Agora, a desinformação de você partir de uma suposição para afirmar que tem um direcionamento, eu acho que a Leila está correta. Bom, é um desserviço. É um desserviço você estar fomentando algo que não existe. Primeira coisa, e Pedro. tudo que envolve, só para fechar, Bina, e tudo que envolve Flamengo e Palmeiras hoje, movimenta isso. Então você tem que ter cuidado redobrado. E eu estou com a Leila. As pessoas desinformam porque é mais fácil desinformar. Informar dá trabalho. Informar dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. E aí você fica nesse jogo que a presidente tem que vir explicar. Cada vez mais os dirigentes estão tendo que vir explicar o óbvio, porque a desinformação está tomando conta. Então, assim, informar dá trabalho, se informa um pouquinho. Olha para trás. Qual é a divisão de ingresso da última Supercopa? Da penúltima? De quem é o mando? Como é que é feita a venda de ingresso? Mas dá trabalho. E aí você alimenta isso tudo, porque para o seu público é interessante você alimentar a narrativa do nós contra todos. Dos dois lados. Não é só o Palmeiras, não. O Flamengo também já fez muito isso em algum momento. E isso não ajuda em nada. Eu acho só o seguinte. Primeira coisa, vamos falar sobre torcidas. Tá. A torcida do Flamengo terá mais público que qualquer outra torcida, ou que a torcida do Palmeiras, ou seria a torcida de São Paulo, em ou qualquer até lugar do Brasil. Com exceção aqui em São Paulo. Independente do jogo também. Independentemente do jogo. Isso me diz que os ingressos deveriam ter sido dados pela CBF para os clubes. Para os clubes venderem seus torcedores, se a ideia é ter o mesmo número de torcedores de ambas as equipes. Mas você concorda que é um segundo debate? Concordo. Não é o debate do favorecimento pela pré-venda do BRB na Arena? Sim. Que é dele? Concordo, porque quando o BRB passa a vender os ingressos, e aí é um negócio... Só lembrando, a Arena hoje se chama Arena BRB. Isso. Qualquer jogo lá, você tem uma pré-venda para os clientes do BRB. Não é algo direcionado por conta da Supercopa. Por isso eu falo, se informe. Sim. A Arena hoje não é mais estádio Mané Garrincha, não tem mais esse puritanismo. Ela é a Arena BRB. Então, quando você tem a Arena BRB, é igual o cliente lá da Neoquímica, que não tem essa fidelidade. Mas o cara que tivesse o plano de fidelidade da farmácia, do medicamento, ele compraria primeiro em Itaquera. Então, assim, o que eu concordo contigo é que a ideia não é beneficiar o Flamengo. Mas a gente tem que deixar isso claro. Sim. Infelizmente, toda vida a gente tem que deixar isso claro. O sistema é esse. Né? Perfeito. Que até pode, porque a torcida do Flamengo é maior e porque não foram dados os ingressos para os clubes, beneficiar o Flamengo. Eu acho, por exemplo, que a torcida do Flamengo deve esgotar esses ingressos rapidamente e talvez ela compre alguns ingressos do setor do Palmeiras. Isso me lembra, antigamente, no Morumbi, tinha uma torcida que ficava de um lado e outra ficava do outro. E os ingressos eram vendidos. Aí chegava ali no momento, no Morumbi tinha 12 gomos na arquibancada. A torcida do Corinthians, por exemplo, era a primeira a lotar. Aí tinha uma corda, os policiais. A corda ia abrindo. E aí você empurrada. Como ocorria no Maracanã também. Comprou. Sim, acontece. Como ocorria no Maracanã também. A mesma coisa. Esse tipo de situação não tem a corda, mas pode criar uma coisa parecida. Agora, isso não foi feito para beneficiar o Flamengo. Então é isso aí, nação. E eu vou te falar uma coisa. Já começou o chororô, principalmente lá da diretoria do Palmeiras, né, em relação aos ingressos.
Ah, o Flamengo tá sendo beneficiado porque tá tendo o acesso ao ingresso mais rápido, sei lá o quê. Porque a patrocinadora do Flamengo, ela acaba disponibilizando o ingresso ali pra quem é cliente do banco, sei lá o quê. Quem é... Óbvio, eu esqueci quem falou no programa aí, óbvio, que a instituição, o banco BRV... Opa, caiu aqui. A instituição do banco acho que é BRB, acho que se fala assim. Ela tem clientes tanto palmeirense como flamenguista. Então, óbvio, como ela patrocina o Flamengo, a chance de ter mais flamenguista é gigantesca. E aquilo, a CBF já deixou bem claro que a quantidade de ingressos vai ser dividida meio a meio, entendeu? Não adianta o Flamengo se antecipar na compra, mas no final de tudo vai ter 50-50, entendeu? Eu acho que ela está questionando só porque o Flamengo está comprando, mas se antecipando a torcida do Palmeiras, né? Mas, tudo bem, eu entendo do lado dela, que ela tá defendendo o clube dela, é presidente, isso aqui. Mas, no final de tudo, vai ter 50-50 e acabou a história. Ela tem que se preocupar em reforçar o Palmeiras, né? Que até agora o Abel Ferreira pediu reforço lá, porque tá difícil lá a situação do Palmeiras lá, sem reforço. Mas assim, no final de tudo, vai ter 50-50 e acabou a história, né? E vai ter duas partes lá vazias, porque vai dividir as torcidas, né? Simplesmente assim. Tamo junto e é nóis, nação. Valeu!